E aí, Davis, tudo bem com vocês? Meu nome é José Carlos Teles e hoje vamos entender de uma vez por todas o que são os DTOs que a gente tanto escuta falar, principalmente quando a gente está trabalhando ali com linguagens fortemente tipadas, como TypeScript, Java. Então, hoje você vai entender de uma vez por todas o que é o DTO e como utilizar ele no seu código. Então, vem comigo. Bom, os GTOs, eles têm um significado, né? Eu já peguei um projeto aqui, já preparei aqui pra gente. Não é um projeto real, é só realmente pra gente entender como que eles funcionam. Então, o DTO, ele significa data. Deixa eu até fechar aqui, só pra gente ter uma visualização melhor. Então, ele é Data Transfer Object, ou seja, objeto de transferência de dados. Basicamente, ele serve para eu transferir um objeto de uma camada até outra da minha aplicação. Como assim, José? Vamos entender como que está funcionando. Então eu tenho aqui um código em TypeScript para a gente ter uma visualização mais técnica mesmo. E aqui eu tenho uma pasta chamada DTOs. Dentro dessa pasta eu tenho esse Create User DTO. Como o próprio nome diz, ele serve para criar um usuário. Então, basicamente, essa estrutura ela vai ser usada toda vez que eu quiser criar um usuário e quando eu quero transmitir essa informação em várias camadas. Por quê? Para criar um usuário nessa minha aplicação, eu chamo o serviço. O meu serviço, ele recebe esse Create User DTO, né, que seria o name e o e-mail, e depois ele chama um repositório, porque a minha camada de repositório é o que mexe com o meu banco de dados. Então, se eu abrir ela aqui, você pode ver que a gente tem um banco de dados fake aqui, né? A gente criou em memória mesmo, só para a gente ter o controle. Então, a gente tem aqui esse usersDB, e ele depois a gente inicia ele aqui com uma array vazia. Então, basicamente, aqui ele também recebe o Create User DTO. Que é isso? Porque se eu precisar mudar a minha estrutura de dados, eu só mudo em um único lugar. Veja só, vamos supor que o meu banco mudou aqui o meu banco e agora o e-mail ele não é mais opcional. Agora o e-mail é obrigatório. Então, quando eu mudo isso daqui, tá vendo que meu código ele já começa a dar erro? Por quê? Porque o meu banco agora, ele precisa receber um e-mail obrigatoriamente. Óbvio que se a gente tivesse mudado isso só no banco de dados lá, não implicaria no meu código, agora, no momento de desenvolvimento. Só que daria um erro já quando esse e-mail não viesse. Então vamos supor, putz, agora eu tenho que mudar essa tipagem no meu código lá para falar que toda vez o e-mail é obrigatório. Ao invés de eu ter que fazer isso no meu repositório e no meu serviço, eu venho aqui no meu DTO e pronto. Agora eu tiro aqui e agora ele passa a ser obrigatório. Tá vendo que ele parou de dar erro? Por quê? Porque agora o meu código entende que essa informação ela é obrigatória e ela sempre vai ser passada. Então, toda vez que algum outro desenvolvedor for utilizar essa função de criar, seja pelo repositório ou seja pelo serviço, ele sempre obrigatoriamente vai ter que passar um e-mail. Então, se eu vier aqui, por exemplo, e criar aqui fora, né, uma instância, eu vou criar aqui um service só pra gente já entender de forma visual. Então, quando eu colocasse service.create, e aqui eu sei que eu tenho que passar o e-mail. Então, se eu passar só o nome, aqui, ó, tentar, ele vai dar um erro. Ele tá falando agora, ó, o argumento name não é atribuível ao parâmetro do tipo create user DTO. A propriedade e-mail está ausente. Então, olha que simples. Toda vez que eu quiser ter uma mudança agora nessa tipagem de criar um usuário, eu só preciso mudar ela em um único lugar. Então, essa é a vantagem de usar DTO, porque toda a minha aplicação agora, ela tem a mesma estrutura e não só isso. Eu posso estender essas capacidades. Então, por exemplo, o Create User DTO, ele só vai ter o que precisa para criar um usuário. Se eu quisesse aqui no meu repository adicionar outras coisas, eu poderia, o meu repositório ele vai precisar de um ID também. Então, eu coloco aqui, ele vai receber um ID do tipo string. Então, eu não preciso passar isso para o meu serviço. O meu serviço não vai precisar receber isso. Mas eu poderia vir aqui, né? E passar aqui o meu ID. No caso aqui, eu poderia fazer o seguinte. Então, colocar aqui ponto, 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 vírgula, o ID, né? E 1, 2, 3 aqui e pronto. Meu serviço agora está recebendo o ID, só tirar isso aqui que não precisa. Então agora o meu serviço, ele passa a transferir esse ID lá para o repositório, só que tá vendo que ele não precisa receber, por quê? Porque essa camada de serviço, eu entendo, quando eu estou desenvolvendo, que ela não precisa receber o ID, ou que ela não vai receber o ID. Então, todas as camadas, apesar de elas falarem a mesma língua, cada uma eu posso adicionar novos tipos, vamos dizer assim, né? Novos atributos que elas vão precisar ali na hora de criar um usuário, só que todas as outras, elas só vão saber o que elas precisam, o que realmente elas precisam saber que existe ali na hora de criar um usuário.
Beleza, eu espero que tenha ficado claro. Realmente é algo muito simples. O uso de GTO, a criação de GTO, sempre vai ser quando eu quero transferir dados dentro da minha aplicação e que eu quero que isso seja fácil de dar manutenção, fácil de alterar. E também, caso eu precise manipular isso, também tenha que ser simples. Tanto é que nenhum DTO, ele pode ter ali dentro métodos, né? Não que seja via de regra, até você vai ver em alguns lugares colocando construtores, até por padrões também da própria linguagem, às vezes. Só que, por via de regra, é legal... eu falo que não é via de regra, mas depois eu meto via de regra aqui. Mas vamos dizer assim, é recomendável que ele não tenha métodos ali dentro, sabe? Para que você não aumente a complexidade. Que caso você precise criar um método, alguma coisa, por exemplo, converter nome de usuário para username, sei lá, alguma coisa do tipo, você faça isso em outra classe. Então, a sua classe DTO, ela só vai servir realmente para tipar, beleza? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo bem curto, bem simples mesmo, bem direto ao ponto. E caso você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal. Aqui eu falo sobre vários assuntos na programação, principalmente back-end. E esse ano a gente vai ter muito conteúdo ainda. Valeu e tchau, tchau!